Abramos a palavra do Senhor. Deuteronômio, livro de Moisés, quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 5. A partir do versículo 1. A palavra de Deus diz: chamou Moisés a todo Israel e disse: ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que o aprendais e cuideis em os cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face falou o Senhor conosco no monte, no meio do fogo. Nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Viemos aqui, Senhor, para dizermos que te amamos. Viemos para dizer que o Senhor é tudo aquilo que necessitamos e que nada mais precisamos além de Ti. Pedimos então a Deus que agora Tu nos dê a Tua palavra, que nos revela a Ti mesmo, e revela ao Senhor, revela o Teu coração para nós, e dá-nos um coração dispostos a obedecer ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Para a glória do Senhor Jesus. Amém. Poder assim. Na minha época de seminário, eu participava de um conjunto lá no seminário chamado Jovens de Cristo. Um conjunto muito antigo. Posso até ter uma curiosidade, porque esse conjunto nasceu um pastor chamado Francisco Lúcio, da Igreja Presbiteriana, na época, lá na década de 70. E o Lúcio foi o iniciador do conjunto. E esse pastor, Francisco Lúcio, foi meu tutor eclesiástico na época de seminário. E eu fiz parte da última formação desse conjunto. E é curioso, né? Porque meu tutor foi o que começou e eu fui o que fechou, encerrou o conjunto. Levamos à falência o conjunto. E nós saímos uma vez por mês nas igrejas para pregar a palavra, despertar vocações. Nós tínhamos um estudo focado sobre o chamado de Deus. E para cantar. Cantar era a última coisa. O nome de conjunto era só para chamar a gente. Eu cantava nada. Era um bonzinho no final. E numa dessas viagens, eu tive o privilégio, eu posso dizer que é um privilégio, ainda que seja um privilégio daquele meio esquisito. Ele é um privilégio apenas cultural, de conhecer Aparecida. Lá, a grande catedral de Aparecida em São Paulo.
E realmente é um negócio fantástico em termos de beleza, de tamanho, Mas uma coisa muito interessante quando eu cheguei lá é que na entrada tem tipo uma feirinha livre. E lá você encontra de tudo. De cruz, imagem de Nossa Senhora, de Santo Antônio, de não sei o que. Tinha de tudo. E aquilo me chamou a atenção. Porque a gente tem contato com a ideia da idolatria católica, mas só quando você chega lá que você entende realmente esse sério problema que a Igreja Católica passa. Só que à medida que eu ia contemplando aquilo tudo lá dentro da catedral, eu ficava imaginando como nós evangélicos estamos nos tornando iguaizinhos. Já há quem ande com foto do apóstolo. Há quem brigue por um lencinho fedido de suor do apóstolo. Algum souvenir do bispo. E nós estamos nos tornando iguaizinhos. E o problema disso não é apenas nos tornarmos a imagem daquilo que idolatramos. O problema disso é corrompermos o culto que Deus requer de nós por meio de objetos de superstições. E é isso que nós estamos encontrando hoje. Para que eu tenha certeza que eu vou ser abençoado, eu tenho que estar com a foto de algum santo ou de algum apóstolo. Eu tenho que estar com um copo de água ungido na mão para poder beber e então ser abençoado. Eu tenho que ter algum óleo ungido para que eu seja abençoado. E nós começamos a encher o culto a Deus de um monte de objetos de superstições. E nós temos procurado entender de que forma nós dizemos a Deus que o amamos. De que forma eu torno claro para Deus quanto eu o amo. E nós temos olhado para esses 10 mandamentos, porque esses 10 mandamentos nos dizem exatamente como Deus requer ser amado pelo seu povo, como Deus se sente amado por mim e por você. A primeira coisa que nós vimos, você não pode ter outros deuses. E temos examinado agora o segundo mandamento, onde ele diz: não farás imagem de escultura, nem as adorarás. Deus não é amado apenas quando nós o tornamos exclusivo do nosso coração e da nossa vida. Deus é amado quando nós o adoramos à maneira de Deus, a maneira como Deus exige ser adorado, não é como eu acho que Deus tem que ser adorado. Então nós temos examinado isso. Se eu quero dizer a Deus que eu amo, eu preciso entender que o culto é uma manifestação de amor a Deus, para dizer a Deus: Senhor, eu te amo. Não querer participar do culto é o mesmo que dizer que nós não o amamos. É por isso que eu não entendo crentes que às vezes não vêm ao culto e para eles é indiferente. Eles não sentem falta. Talvez porque não sintam falta de dizer a Deus que de fato o amam. Nós temos examinado esse mandamento e as questões que implicam esse culto que agrada a Deus, o culto que diz a Ele quando Ele de fato é amado por nós. E nós temos aprendido já 2 coisas sobre esse mandamento. Primeiro, que Deus não aceita mediadores na adoração a Ele. Quando Ele diz que é para não ter imagem, não fazer imagem, Ele está dizendo que Ele não aceita mediadores. Ainda que haja alguém conduzindo o culto, ainda que haja um pastor, ainda que haja um liturgo conduzindo, nós não somos mediadores. Você não receberá ou perceberá a presença de Deus nesse culto porque nós te conduzimos, ou porque eu pedi para você fechar o olho, segurar na tua mão, na mão do teu irmão. Não, você não vai sentir Deus
trato seu com Ele, não é por meio de mediadores. Nós examinamos então uma segunda questão sobre esse mandamento. O culto que manifesta ao Senhor, a sinceridade do nosso amor para com Ele, não é apenas um culto que não tem mediadores, é um culto que é praticado na sua simplicidade. Essa foi a última exposição sobre esse mandamento que nós fizemos. Nós dissemos como as igrejas estão enchendo de parafernália aquilo que é desnecessário para cultuar ao Senhor. Como nós estamos nos cercando, às vezes, de luxo, quando Deus apenas requer a simplicidade da adoração. Mas muito bem, hoje eu quero tocar então no terceiro problema que esse mandamento bate diretamente. Deus é amado e recebe a nossa adoração como manifestação de amor quando nós praticamos um culto livre de superstições. Quando Deus proíbe o uso de imagens. Ele estava lembrando do que Israel tinha vivido no Egito. Israel viveu 430 anos debaixo de escravidão, aprendendo a adorar falsos deuses de forma errada. Os egípcios carregavam consigo a imagem dos seus deuses e se cercavam de superstições com aquelas imagens. Para estar com a imagem de Deus Anubis, tem que ter um rito X. Para que eu tenha a imagem de Osíris, eu tenho que ter o rito Y. Então eu me cercava de superstições. E Deus sabe que Israel foi contaminado por esse tipo de pensamento sobre Deus. Ele sabe que Israel havia sido contaminado com a perspectiva da adoração. E agora quando ele diz, você não vai ter outro Deus, e você não vai fazer imagem, Deus está exatamente proibindo a superstição na nossa adoração. Eu não vou carregar a imagem de Deus para minha casa, porque se eu levar a imagem de Deus, logo, meu coração corrupto, o meu coração pecaminoso, começa a acreditar que aquela imagem tem algum poder. E em vez de eu olhar para o Senhor, e amar ao Senhor, e cultuar ao Senhor, eu vou precisar da imagem que corrompe o meu relacionamento com o Senhor. E esse foi um grande debate da igreja cristã, nos 4 primeiros séculos pelo menos, com o problema dos iconoclastas e os não iconoclastas, ou seja, aqueles que queriam colocar algumas imagens para dizer, olha, fica bonitinho se colocar umas imagens. E o medo que se tinha é colocar as imagens e as pessoas começarem a achar que vão contemplar Deus por meio de imagens. E começam a se criar superstições. Israel já tinha entendido isso. Quando Moisés está escrevendo para essa segunda geração, os filhos que vão entrar na terra prometida, eles lembraram e sabiam do que seus pais haviam feito no deserto. Lembra que eles se rebelaram contra o Senhor. E o Senhor soltou cobras no meio deles para matá-los, para picá-los e matá-los. E eles foram duramente feridos. E aí eles se arrependeram. E aí o Senhor mandou levantar uma estátua, uma imagem daquela cobra, para que ao olhar para ela, houvesse perdão, houvesse cura e não morresse. O que é que Deus estava fazendo? Você vai olhar exatamente para o seu pecado. E olhando para o seu pecado, vai entender a minha redenção. João chega a dizer, isso prefigurava Cristo. Isso anunciava o que ia acontecer com Jesus. Ele seria levantado para que todo que olhasse para Jesus fosse curado. Joia, Deus cumpriu a palavra. O povo olhava para a serpente, se arrependia e era curado. Isso foi lá nos idos de 1441, 42 a.C. Quando você está lendo o livro dos reis, você descobre que na época do rei Ezequias, quase 400 anos depois daquela história,
o povo tinha guardado a serpente de ouro e olhava para ela, querendo ainda ser curado e receber bênçãos. Eles não tinham entendido nada. O povo se cercou de superstições. Por isso Deus proibiu imagens, para que não houvesse essa tolice de que eu encontro Deus por meio de algum objeto que pseudo ou supostamente reflita Deus para mim. É por isso que é lamentável quando nós encontramos crentes, irmãos, se fossem católicos, que tem toda uma tradição de superstições tolas, de superstições infantis. Se fossem católicos, seria até compreensível. Eles têm uma história com problema nessa área. Agora nós, evangélicos, protestantes, Deus é o Deus que nós estamos cultuando, que Deus é o Deus que nós amamos, que nós precisamos de objetos de superstição para acharmos que Ele vai nos ouvir, para achar que Ele vai nos atender, para achar que nós vamos comover o coração de Deus. E aí vem as loucuras. É o óleo ungido, é o copo com água ungido, é sal grosso, é rosa ungida, fronha ungida. Uma vez eu estava voltando da faculdade, lá da Igreja de Cristo, e não tendo o que fazer, estou passando a rádio do carro e cai na rádio da Universal. E como um bom filho de Deus que deveria repreender o demônio que está ali e pular o canal, eu fiz que nem um ímpio desgraçado, fiquei ouvindo. Porque ia ter lá no sábado a terapia do amor. Então você tinha que levar a fronha do travesseiro. Você ia pegar e ia dar 3 nós na fronha. Ia deixar uma semana aquele nó amarrado, os 3 nozinhos. E no sábado você ia levar na terapia do amor. Porque lá com a oração e a unção do pastor eles iam desamarrar o nó e os seus problemas sentimentais iam acabar. Seu marido que não queria voltar para você vai voltar. A mulher que te abandonou vai voltar. E se tu está tendo briga em casa, vai acabar a briga. Aí você ia levar isso e ia colocar debaixo do travesseiro. E ali então Deus ia mandar o poder para trazer a paz no seu lar. Você está entendendo onde nós estamos chegando? É o tijolinho da casa própria, é o chaveirinho do seu carro BMW. E onde está isso? Lá fora? Não, naquilo que esses miseráveis chamam de culto ao Senhor. Agora à noite mesmo, está cheio de um bando de crente sem noção de Deus, sem noção de vida, sem noção de nada, cultuando Deus de forma a provocar a ira de Deus por causa das suas superstições tolas, infantis e muitas das vezes diabólicas. Porque abre as portas do inferno para que você seja alvo da ação de Satanás. A Escritura diz que Satanás está ao nosso redor, pronto para nos devorar. E tem um bando de crentes sem noção, abrindo portas para Satanás, para ser vítima da ação dele. Ah, pastor, o diabo não me toca. Não, ele não pode me tocar, mas ele pode me devorar, colocando ciladas em situações para que eu caia, colocando ciladas em situações para que eu seja destruído. E por que isso acontece? Porque nós perdemos a noção do cultuar a Deus. Nós paganizamos a adoração com as nossas superstições.
que tem de crente com medo por causa de superstição, é um negócio impressionante. Nós entramos para adorar a Deus sem superstições, sabendo que Ele nos recebe não é pelo que eu posso dar para Ele, sabendo que Ele me recebe não é pela quantidade do dízimo ou da oferta que eu vou trazer, sabendo que Ele me recebe não é por causa da roupa ou da foto de um santinho, de um maldito pastor ou apóstolo que eu acho que é santo. Ah, o Senhor vai me ouvir porque eu estou aqui com a fotinho dele. Rapaz, não tire foto minha não para isso, porque nem mosquito espanta, nem mosquito espanta. Largue de superstições. Agora, como nós descobrimos a superstição? Simples. Tudo aquilo que é exigido de mim no relacionamento com Deus, que não tenha fundamentação bíblica, não passam de tradições humanas. E a principal fonte das superstições são as tradições humanas. Ah, o meu pai, o meu pastor lá disse que se eu fizesse assim, ia dar certo. E deu certo. E aconteceu. Nossa, foi daquele jeito que ele disse. Algum lugar a Escritura me ensina aquilo? Não. É uma tradição humana. O fato de ter acontecido o que a tradição humana me diz, não significa que agrada ao Senhor. Por isso, no mesmo livro de Deuteronômio, Deus vai exortar Israel. Pegue a sua Bíblia, olhe comigo, Deuteronômio 13. Observe o capítulo 12, finalzinho dele, para você entender o que ele está dizendo no 13. 12:32. Tudo o que eu te ordeno. Qual é o segundo mandamento? Não farás para ti imagem e escultura. É a ordenança do Senhor. Tudo que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Agora ele diz no 13: quando o profeta, agora é o teste, eu te disse como é que eu quero que você haja, você vai obedecer tudo aquilo que eu te mandei fazer. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, você entendeu a questão? Eu te dei uma ordem. Levanta um profeta no meio de ti e te diz: olha, vai acontecer isso. E acontecer. Não vai deixar de acontecer. E esse profeta te disser: vamos após outros deuses, ou seja, distorce a verdade de Deus, distorce quem é Deus, um Deus que não conheceste, e disser a você: sirvamos a esse Deus, não ouvirás a palavra desse profeta ou sonhador. Mas pastor, ele disse e aconteceu. Ele disse e foi desse jeitinho. Mas o que ele está me ensinando? Ele está me ensinando sobre o Deus verdadeiro? Ou ele está me ensinando um falso Deus? O que é engraçado é que quando às vezes eu me deparo com essas pessoas em aconselhamento, elas dizem: mas pastor, aconteceu! Sim, e daí? O Deus que esse profeta está te ensinando é o Deus da Escritura. Tem nada a ver com Deus da Escritura, não bate com Deus das Escrituras. A única coisa que você tem que
para dizer para mim: mas o milagre aconteceu. O que é que Deus disse? Se Ele te revelar um outro Deus, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador. Aí eu posso ouvir os irmãozinhos dizendo de novo: mas aconteceu, pastor. Então vamos ler o restante. Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se o quê? Para saber se amais ao Senhor. Não aconteceu? Opa, aconteceu. E esse cara está me ensinando algo errado sobre Deus. Ele está me apresentando um falso Deus. Por que aconteceu? Porque o Senhor está provando o seu coração. Ele quer saber se você de fato ama o Senhor. Se você vai ouvir a falsa palavra desse profeta miserável do inferno, ou se você vai continuar ouvindo o Senhor que diz: não farás para ti imagem de escultura. O Deus que te diz para não se apegar a superstições, não interessa se as superstições dão certo. Tem até aquelas correntes de reza, de oração, né? Eu recebi uma bênção do São Benedito, aí compartilhe essa oração com mais uns 200 mil e você também vai receber essa bênção. Aí o miserável está no desespero, vai lá e faz. Aí ele recebe a bênção. Se ele fosse pentecostal, ele ia dizer: ô glória, ia sair sapateando no fogo. E Deus apenas tornaria o caminho dele: você já está no fogo? Segue para lá, vá para o inferno. Não interessa se aconteceu. Se a palavra dele se opõe ao Deus que exige de nós adoração sem superstição, não ouvirás esse falso profeta, porque é o Senhor que está provando o teu coração para saber se você ama o Senhor. Acabou? Não, olha o que Deus ainda diz. O Senhor vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo vosso coração, de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus. O que é que essa expressão quer dizer? Andareis após, em obediência. É seguindo os passos dele. Se ele vai aqui, eu vou aqui, eu não vou para cá. É bom quando a gente aprende a ter um coração obediente ao Senhor, não às superstições todas humanas. Lembro uma vez lá em Fortaleza, nós fomos conhecer Jericoacoara. Alex e Ângela vão lembrar disso. Viagenzinha puxada, mas maravilhosa. Paramos no local para almoçar um peixe frito com camarão, já próximo a Jericoacoara, num mar transparente. Dava para você ver cavalo marinho ali, sem precisar fazer esforço. Só que para chegar em Jeri, tinha que atravessar um mangue. Eu acho que era um mangue aquilo, né? Aquele pedaço que tinha as pontes lá, era um mangue. E aí de repente o guia que estava conosco, ele estava em 2 carros, e disse assim: ó, vocês que estão no carro atrás, sigam exatamente a trilha que eu vou fazer, porque se vocês errarem a trilha, o carro vai atolar na areia. E a minha primeira reação é: que diabo de areia, eu só estou vendo um monte de árvore, terra dura. A parte terminou o mangue, a gente entrou numa parte só de areia. Você não via nada a não ser areia.
E eu disse assim: caramba, para onde que eu estou indo? Só tem areia. Cadê o mar? Mas o guia disse: segue exatamente o que eu fizer. E os meus irmãos estavam dirigindo, fizeram, não atolamos. E aí depois eu já estar incomodado, só vendo areia, 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 areia. Eu disse: eu quero que trouxe para o mar, foi para o deserto. Mal sabia eu que ia começar mesmo o meu deserto depois daquilo. De repente o mar se revelou a nós, coisa mais linda do mundo. Às vezes eu vou dizer isso para você: ó, vem após mim. Não te desvia nem para a direita nem para a esquerda. Anda como eu estou andando, nos passos que eu estou dando. Você não vai desviar. Mas Senhor, está tão difícil. Vai fundo. Se desviar, se atola. Ele diz para Israel: andareis após o Senhor vosso Deus, a Ele temereis, guardareis seus mandamentos, ouvireis sua voz, a Ele servireis, a Ele vos achegareis. Como o Deus é amado! Quando eu obedeço a sua voz diz: não farás para ti imagem de escultura. Você não vai colocar superstições na sua maneira de se aproximar de mim. Você não vai ser supersticioso na maneira de viver comigo. Agora, o que eu acho mais bonito nesse texto é essa parte final aí. Lembra do profeta? O profeta disse: vai acontecer. E aconteceu. Olha o milagre. E o milagre veio. E ele convidou a um falso Deus. Versículo 5: esse profeta ou sonhador será morto. Em Israel tinha uma lei muito clara: é falso profeta. Entenda, não era falso profeta porque não se cumpria, não era essa a questão em Israel. Ele era falso profeta porque anunciava um falso Deus. Aconteceu, mas é falso profeta. O milagre se realizou, é falso profeta. O que é que Deus mandava Israel fazer? Pega esse miserável e apedreja até a morte. Bons tempos aqueles. Bons tempos aqueles. Está achando duro o discurso? O que você acha que Deus vai fazer com os falsos profetas no último dia? Você acha que Deus vai ser bonzinho? Ai, meu filho, eu sei que você estava fazendo na sua ignorância. Não, não tem ignorância, vá para o inferno. Está lá em Lucas: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Quem vai dizer isso? O Jesus bonzinho desses falsos profetas. Cristo é bom para os seus e é juiz, com justo juízo contra aqueles que se levantam contra ele. Não se engane apenas com a bondade do Senhor. Ele é juiz também. E é o juiz que mata aqueles que se opõem a ele. O que ele é contra? Superstições. Crentes tolos, supersticiosos. Gente que quer receber um manto. Eu vi um vídeo ridículo na internet, uns anos atrás. Quando aquele falso profeta do Lúcifer teve em Brasília, o Mori Seru, aquele endemoniado do Mori Seru. E aí teve uns supersticiosos que vieram do Rio, plantaram vigília lá na porta do hotel e criaram toda uma história
estratégia só para encostar a mão nele e receber a unção. Vá para o inferno. Para o inferno com as suas superstições. Deus não tem prazer na vida de supersticiosos. Deus não se agrada de crentes supersticiosos. Deus ama aos que se achegam a Ele e somente a Ele, sem superstições. Deus se agrada dos que achegam a Ele com o coração quebrantado, contrito. Não com fórmulas mágicas, achando que vão manipular o Deus Todo-Poderoso. Não com ritos que acham que vão fazer com que Deus se quebrante. Ai, coitadinho dele. Tem um monte de música dizendo por aí que as lágrimas moverão o coração de Deus. Todos. Lágrimas não movem o coração de Deus. Coração quebrantado e contrito, arrependido de seus pecados, faz o Senhor olhar para nós com graça. Quer encontrar a favor do Senhor? Largue a superstição. Você não vai conseguir nada a não ser a ira de Deus contra você. Quer encontrar a favor do Senhor? Se arrependa dos seus pecados, se chegue a Ele quebrantado, reconhecendo Ele como o Senhor que deve ser adorado, na simplicidade da adoração, no relacionamento direto da adoração. Aí Deus saberá que você de fato o ama. Aí Deus saberá que de fato, de todo o coração, você é dele. E não dos egoísmos do seu coração. Livre de tradições humanas tolas, que apenas nos afastam de Deus. Livre de costumes infantis. Ai, pode isso, não pode aquilo. Tudo aquilo que não estiver fundamentado na Escritura não passa de superstição tola, que rouba a comunhão com o Deus gracioso e poderoso que Ele é. E isso é tão sério que esse mandamento termina dizendo uma coisa muito séria. Não as adorarás nem lhes darás culto, porque eu sou Deus, eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Em que consiste o zelo de Deus? Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos. Visitar aqui refere-se a uma ação punitiva. Deus age castigando aqueles que tentam se aproximar dele por meio de superstições. Mas também exerço a misericórdia até 1000 gerações dos que me amam. Aí aqui surge talvez a pior de todas as superstições dessa última geração. A desgraçada, infernal, diabólica quebra de maldição hereditária. Eu quero tratar dessa desgraça do inferno chamada maldição hereditária no próximo sermão. Porque essa é a superstição que mais tem desgraçado o relacionamento de crentes que querem ser sinceros com Deus nos nossos dias.
Gente que está vivendo oprimida por causa desse ensino diabólico, da maldição hereditária, ensinada por esses miseráveis filhos do inferno, como Robson Rodovalho. Chega! Chega de ficarmos calados, admitindo que esses miseráveis ensinem a mentira em nome de Deus e ponham a mentira na boca de Deus. Domingo que vem eu quero tratar desse problema da maldição hereditária. Para que vocês saibam que não é com esses medos supersticiosos e infantis que nós nos aproximamos de Deus. Se amamos a Deus, quebramos as superstições que as imagens nos trazem. Se de fato amamos o Senhor, despojamos todas as imagens e não nos submetemos a nenhuma coisa tola das superstições que os homens nos ensinam. Agora examine o seu coração e veja quantas superstições tolas você está carregando dentro de você. Quantas tolices você ainda acredita, achando que isso de alguma forma vai mover Deus para você. A única coisa que eu posso dizer é: se arrependa, antes que a ira do Senhor chegue sobre você. Feche seus olhos, vamos orar. Santo Deus, de todo o coração te agradecemos, porque a comunhão contigo não depende de ritos infantis, supersticiosos, não depende de conhecimentos esotéricos, cabalísticos, não depende de objetos com pseudo-poderes espirituais. Obrigado porque o Senhor nos permite desfrutar da comunhão contigo de uma forma direta, de uma forma viva, por meio da vida quebrantada diante de Ti, vida que quer ser tratada diante do Senhor. Te pedimos então, Senhor, que no nome de Jesus Tu nos ensine de fato a Te amar, sem colocarmos superstições no nosso relacionamento, para que cresçamos em maturidade da fé, para a glória do Teu nome, em nome de Cristo Jesus.